Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Buscadores com o tema de hipersensibilidade. Hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre essa questão do que é hipersensível, do que é ser uma pessoa altamente sensível e de que forma isso, em certa parte, nos auxiliou no nosso desenvolvimento, de que forma isso, em certa parte, nos fez crescer, evoluir como pessoas e como nos trouxe até aqui nesse momento para nos encontrarmos, para acessarmos toda essa sabedoria, esse conhecimento que irá chegar até a nós. Vamos trabalhar na intenção de estarmos magnetizados, ancorados nessa luz divina da chama verde, no qual se transmuta e a verdade surge e emerge na nossa consciência. Vou trazer no primeiro momento uma visão mais superficial e cartesiana mesmo, simplista do fenômeno da hipersensibilidade. E nós vamos já conectar essa força para que a gente possa conseguir acessar. Vou partilhar a tela para que a gente consiga ver o vídeo. Vou colocar para vocês. Compartilhando tela. Pessoas com alta sensibilidade experimentam maior reatividade emocional e sensorial aos estímulos. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo que vai trazer 15 características de pessoas altamente sensíveis. É um vídeo introdutório de uma leitura da psicologia e da linha da psicologia ligada ao comportamental, ao behaviorismo, que traz para a gente um direcionamento sobre o que nós vamos trabalhar. Então, é só para vocês ficarem atentos a esses pontos que vão ser levantados e vocês começarem a identificar, dentro do trajeto da história da vida de cada um, o que já se manifestou, o que já se apresentou, aquilo que já se revelou para cada um de vocês. Com alta sensibilidade experimentam maior reatividade emocional e sensorial aos estímulos. Seu sistema neurosensorial processa informações com mais intensidade. Neste vídeo de Psicologia Online, vamos ver 15 sinais e características de pessoas altamente sensíveis. 1. Sensibilidade física aumentada. As pessoas com alta sensibilidade costumam ficar incomodadas com ruídos altos ou luzes e notam antes as mudanças de temperatura. 2. Empatia. Elas são pessoas mais empáticas. Seu sistema nervoso está programado para sentir tudo mais intensamente. É por isso que os estímulos negativos e positivos serão experimentados com mais intensidade. A pessoa pode perceber e vivenciar profundamente suas emoções e sensações, bem como a das outras pessoas, o que a torna mais empática, pois se coloca facilmente no lugar do outro. 3. Comportamento educado e prudente. Outra característica das pessoas altamente sensíveis refere-se ao comportamento. Elas tendem a sempre se comportar de maneira educada e prudente. 4. Sensibilidade à violência. Devido à sua alta sensibilidade, essas pessoas têm muita dificuldade em assistir a filmes ou notícias violentas. Pois bem, como têm empatia e sofrem com facilidade, é normal que experimentem uma grande aversão a esse tipo de cena. As pessoas altamente sensíveis conectam-se com a atmosfera emocional dos filmes e com qualquer ambiente social em geral. 5. Dificuldade em receber críticas. As pessoas altamente sensíveis frequentemente consideram as críticas como ataques, mesmo que sejam construtivas. Isso se deve ao fato de vivenciarem todas as emoções com mais intensidade. Por isso, costumam ser muito sensíveis às críticas e, se não souberem como administrá-las bem, isso acaba deteriorando aos poucos a sua autoestima. 6. Profundidade emocional. Pessoas altamente sensíveis são mais profundas emocionalmente. Sentem muito mais as emoções positivas e negativas.
7. Elas levam tudo a sério. As pessoas altamente sensíveis levam tudo muito a sério, algo que às vezes pode causar desconforto. 8. Choro regular. Devido à sua característica, as pessoas altamente sensíveis choram mais facilmente e com mais frequência. 9. Preocupação excessiva. Sendo tão empáticos, eles tendem a se preocupar excessivamente com os problemas dos outros. 10. Dificuldade em tomar decisões. Outra característica das pessoas altamente sensíveis é que custa mais para elas tomarem decisões e as afeta mais quando cometem erros. 11. Preferência por atividades individuais. Outro sinal de pessoas altamente sensíveis é que preferem fazer as coisas sozinhas porque se sentem observadas e julgadas. 12. Aborrecimento com estímulos ambientais. Essas pessoas processam muitas informações sensíveis e emocionais ao mesmo tempo, e por isso tendem a se sentir superestimuladas. Portanto, estar em ambientes onde há muitos estímulos causa desconforto e faz com que percam o equilíbrio mental e emocional. É por isso que elas preferem ficar em locais tranquilos e onde haja poucos estímulos. 13. Observação. Elas também são muito observadoras e tendem a prestar mais atenção aos detalhes. Pessoas altamente sensíveis têm uma grande capacidade de perceber as mudanças que ocorrem em seu ambiente, por menores que sejam, assim como são capazes de perceber mudanças no estado emocional de outras pessoas. 14. Tendência para ansiedade e depressão. Ao processar as emoções com mais intensidade, as pessoas altamente sensíveis têm maior probabilidade de sofrer de ansiedade ou depressão. 15. Maior aproveitamento de sensações agradáveis. Elas gostam mais das emoções agradáveis que sentem ao ler um bom livro, ouvir uma música profunda, olhar obras de arte, dançar e cantar. Conte pra gente, você se acha muito sensível ou conhece alguém que é? Até o próximo vídeo de Psicologia Online. Bom, esse vídeo é um vídeo mais introdutório, só para a gente ter já alguns conceitos, algumas percepções do que é uma pessoa altamente sensível, mas é de uma forma mais superficial. Acredito que não é novidade para ninguém algumas dessas características, algumas dessas situações que foi apresentado aqui, né? O que a gente vai fazer agora? Dentro desse acesso, nós vamos tentar trazer para as experiências da cartografia da consciência, que é a linha de estudo que eu trabalho, que é dentro da psicologia transpessoal que eu acesso e também que eu desenvolvo. E vou tentar fazer uma viagem transpessoal no sentido de viajar entre conceitos que vão vir da filosofia, da teologia. Vamos pegar exemplos aqui dentro da evolução de elementos baseados na história crística. Vamos trazer alguns conceitos dentro da neurociência, dentro da mediunidade e dentro da espiritualidade também. E aí é importante a gente ter clareza que todo esse trabalho que nós vamos fazer aqui é um trabalho de irradiação, de ampliação de consciência, e é natural, às vezes, a gente ter algum tipo de contrafluxo. Nesse momento, eu estou tendo um contrafluxo aqui, energético, muito forte. Está diretamente ligado à minha fala, eu não estou conseguindo falar. Minha garganta está travando aqui, e eu não consigo dizer por quê, porque eu não estava assim. Também não está tudo certo. É só um ancoramento para vocês estarem vigilantes, me ajudando, me ancorando, porque, de certa forma, parece que alguma energia não quer que eu fale, entende? Não quer que eu traga aqui para a gente as coisas que nós estamos trabalhando. Mas, enfim, vamos dar prosseguimento aqui. Primeiro ponto que eu vou falar para vocês sobre a questão da hipersensibilidade é como que ela se manifesta de uma forma consciente no do nosso corpo físico, dentro do nossa escala evolutiva. Quando a gente nasce e a gente vem para o mundo,
No primeiro momento que a gente sai do útero da nossa mãe, o nosso psiquismo, o nosso eu em formação, e nesse momento a gente não tem ego, a gente tem apenas o id. O id, dentro da classificação, dentro da psicanálise, para o Freud, é o instinto que está ligado apenas à satisfação, independente de que forma ele vai conseguir isso, e ligado simplesmente ao prazer. Nos primeiros segundos que a gente sai para o mundo externo, o nosso corpo físico e a nossa alma, enfim, recebe um turbilhão de emoções, de sensações, de percepções, que é como se fosse a gente mergulhado dentro de uma caixa acústica. E nessa caixa acústica, a gente está sentado no meio, e existe milhares de cores de luz no teto, e milhares de sons, e tudo tocando ao mesmo tempo, agora. E você captando tudo que chega para você através do estímulo visual, através do estímulo sonoro, através do estímulo olfativo, através do estímulo sensorial da sua pele, e tudo isso chegando como se fosse um vendaval, e você ali no meio não tendo para onde fugir, para correr, simplesmente recebendo todos esses tipos de estímulos. Nesse momento, o seu eu em formação, o seu eu primário, ele começa de uma forma dual e natural a interpretar os estímulos e classificá-los, mesmo inconscientemente, de positivos e negativos. É muito interessante isso, porque quando a gente vem para o mundo externo, a gente não tem acesso no primeiro momento o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, conforme nós entendemos hoje na vida adulta. Mas nós temos ali, já pela formação do nosso id, que está ligado à sensação de prazer, o que ele considera prazer, o que ele considera que é agradável, o que ele considera que é positivo dentro daquela experiência. A gente recebe um toque da pessoa que nos tirou, né, que trouxe para a vida, do médico, a gente recebe o toque do nosso pai ou da mãe, ou a gente recebe o afeto no primeiro momento, a gente já tem estímulo olfativo do ambiente onde a gente está nascendo, a gente tem a luz própria do spot dali que está em cima da mãe, a gente tem um barulho das pessoas conversando, a gente tem ali, de toda forma, o movimento das máquinas, o barulho das máquinas, a gente tem um estímulo visual de várias cores ao mesmo tempo chegando para você, e isso chega como algo muito agressivo para a formação do nosso eu. O que acontece a partir daí? A partir de algumas horas após o nascimento, que nós somos limpos, que nós somos acolhidos, somos enrolados no pano, já temos ali uma sensação mais confortável de acolhimento, de amparo, e a gente começa a ter um momento de assimilação dessas percepções. Os nossos canais com o mundo, eles tendem, em determinado momento, para algumas consciências, fazerem uma ponte dessa percepção como um grau máximo de prazer. Os hipersensíveis são praticamente 15 a 20% da população mundial. De cada 10 que nascem, 2 são hipersensíveis. E cada um desses hipersensíveis em graus diferentes. Uns, através dessa experiência, vão potencializar ainda mais as suas capacidades receptivas de percepção, de sensações do mundo. Outros, menos. E aqueles 8%, de certa parte, vai bloquear esses tipos de estímulos que nesse primeiro contato com o mundo externo foi apresentado a ele. Esse bloqueio natural serve como uma defesa já da formação do seu eu em comunhão com o seu id, que dá a sensação do prazer, para te proteger, para te deixar, em certa parte, menos suscetível às questões externas. Olha como é que é lindo nisso. A cada 10 crianças que nascem, todas passam por esse tipo de estímulo.
Mas desses 10, 8 são bloqueados pelos canais, pelos órgãos sensoriais. E 2 apenas conseguem manter esses canais abertos. E aí, de forma gradativa, seguindo o fluxo natural do crescimento, nós vamos trazer isso para questões bíblicas, para pessoas que nós temos como referências, como exemplos na história bíblica, que eram hipersensíveis e que a nossa leitura consciencial no primeiro momento nem percebia. Vamos pegar os 2 primeiros seres humanos criados pela história crítica, como o Ocidente é batizado, tem essa carga e esse ancoramento de estudos. Adão e Eva foram os 2 primeiros hipersensíveis pela história bíblica que se apareceu aqui. Por que eles eram hipersensíveis naturalmente? Porque Adão primeiro foi feito da argila, moldado, e pelo sopro de Deus em sua narina, ele criou vida. E ele tendo contato com a natureza, ele tendo contato com os frutos, ele tendo contato com tudo que tinha naquele jardim do Éden, mesmo assim, ele sentia que ainda faltava um complemento. E dentro dessa história bíblica, né, Adão então adormece, segundo a orientação de Deus, e ele vai lá, retira uma costela de Adão e molda a partir daquela costela, também com a argila, a mulher, a Eva. E quando ele acorda, ele vê Eva e ele sente a presença dela e fala: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nesse momento, eu compreendo que você faz parte de mim, que somos um. E dentro dessa história, ele tinha conexão com tudo que existia dentro do jardim, com as frutas, com a água, com os animais. Ele recebeu de Deus a possibilidade de nomeá-los, de criar ali nomes para eles. E Deus falou que ia simplesmente honrar as escolhas dos nomes dos animais. Então, Adão começou a nomear todos os animais que ele visualizava, que ele sentia. E aí, dentro dessa percepção de hipersensibilidade, o que acontece? A árvore do conhecimento que estava no meio do jardim não poderia ser comida, e a serpente, então, né, de uma forma sedutora, estimulou a percepção de Eva sobre algo que ela desconhecia. E por esse estímulo, através da fala hipersensorial, através de uma projeção, de uma idealização, de que quando ela comesse daquela árvore, ela seria como os deuses, de uma forma eletromagneticamente dizendo, Eva projetou dentro do seu consciente algo que era transcendente a tudo aquilo que ela estava experienciando na matéria. E ela desejou comer a maçã. E ela comeu a maçã. E ela pegou e deu a Adão. E ele, sem hesitar, também comeu. Nesse momento, eles tiveram um contato profundo com a hipersensibilidade deles, porque até antes eles não percebiam. Foi quando eles se depararam nus. E eles se envergonharam. Essa passagem é muito real, porque quando a gente percebe a nossa hipersensibilidade transcendendo no nosso corpo, no nosso psiquismo, a gente em determinado momento tem vergonha das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Percebe como é que isso é uma revelação tão linda, tão natural? Porque quando Adão e Eva se viram nus, eles sentiram vergonha e se cobriram com as folhas das árvores, as suas partes íntimas. E nós, quando nós descobrimos hipersensíveis, descobrimos que somos suscetíveis a esse tanto de estímulo que o mundo traz para a gente, e que às vezes a nossa reação em determinado momento foi uma projeção da nossa inconsciência a uma situação, a alguém, a outra coisa, de certa parte traz uma vergonha de como a gente era inconsciente. Mas está tudo bem, não tem erro em cima disso. E aí a gente percebe que quantas vezes a gente se colocou em questões estressantes, em questões de
sofrimento simplesmente porque a gente não conseguia perceber que aquilo era algo que não ressoava bem para o nosso campo. E a gente se colocou numa situação, às vezes, de total pavor, de tristeza, de sofrimento, simplesmente por não saber dizer não. Não bancar a verdade. Não entender e não ser verdadeiro consigo mesmo em primeiro momento. Essa percepção traz uma certa vergonha a nível de consciência, né, de personalidade. Porque a gente agiu com a consciência que a gente tinha e a gente não percebia como que a gente era. E tá tudo bem. Dentro de uma escala evolutiva, esse processo conhecido, né, como spalting, que chama, foi dado por Freud, que é essa percepção entre a formação do eu e do meu id, no primeiro momento, dos primeiros dias, dos primeiros meses de vida na Terra. E a gente vai percebendo que com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento, isso foi cada vez ficando mais forte no nosso convívio. Muitos de nós sofremos na escola, às vezes por uma claridade muito intensa, às vezes por sentar em determinado lugar, às vezes pelo barulho dos coleguinhas conversando todo mundo junto. Isso trazia para a gente náuseas, dor de cabeça. Alguns de nós, naturalmente, teve muitas questões físicas, de doenças físicas manifestadas, porque era totalmente influenciado pelo ambiente que estavam vivendo, convivendo. Quantos de nós aqui teve experiências de brigas dentro de casa entre familiares e que, de certa parte, a gente sentiu a dor daqueles familiares? E como a gente não tinha consciência que não era nosso, que era uma energia que nosso campo era aberto e captava, a gente se identificou achando que era nosso, nós potencializamos ainda mais esse sofrimento. Quantos de nós evitou brigas até hoje com outras pessoas? Quantos de nós evitou bancar a nossa verdade porque sentimos tão profundamente as energias, o sentimento e as emoções, tanto nossa quanto dos outros, e para nos defendermos de certa parte, a nossa personalidade bloqueia as nossas ações e impede que a gente, às vezes, viva a experiência que a gente tem que viver, porque a gente está identificado simplesmente com o sentimento e com aquilo que a gente está vivendo. Quantos de nós aqui, dentro da nossa escala evolutiva, passou momentos entre amigos em que estava todo mundo numa frequência totalmente diferente da sua? Que você estava naquele meio, que você olhava e observava e falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo essa experiência? Isso não tem nada a ver comigo. Mas, de certa parte, a gente estava vivendo aquilo porque a gente não conseguia bancar quem nós éramos, quem nós somos, dentro da nossa percepção de hipersensível. E quando a gente vai aprofundando dentro da hipersensibilidade, e a gente vai entendendo que a hipersensibilidade, o conhecimento dela é um ato de alto amor, é um ato de compaixão, é um ato de elevação, e a gente começa a se respeitar, a gente naturalmente vai cair em questões profundas de questionamentos sobre quem nós somos. Se isso tudo que nós estamos vivendo realmente é real. Se isso não é uma ilusão, se é uma doidura qualquer, uma loucura, que eu estou no meio de maluco, os malucos se juntaram, eu estou aqui no meio. E a gente começa então a perceber assim, cara, não é possível que eu faça parte de uma minoria planetária. Ter consciência que você faz parte de uma minoria planetária já te coloca numa posição, numa percepção que você não vai viver o que todo mundo vive. Que você não vai passar por situações, experiências e viver determinadas questões que as maiorias das pessoas vivem. Porque você não é a maioria das pessoas. E você tem em potencial a sua hipersensibilidade. E quando você começa a perceber isso, o seu ego entra em choque com você. E ele vai começar a trazer vários pensamentos para te colocar numa posição de vítima no primeiro momento.
primeira coisa que ele vai fazer é negar. Eu não escolhi isso para minha vida. Por que eu estou vivendo isso? Será que realmente eu sou assim? Por que eu tenho que passar por isso? Por que isso é uma coisa que aconteceu comigo? E aí ele vai querer te questionar se isso é para você ou não. E vai te trazer a ideia de livre-arbítrio, tá tudo bem, não tem problema. São escolhas conscientes que a gente faz. Mas a partir do momento que você se abre para viver essa experiência, e você entende, e começa a perceber que existe um porquê, além das aparências de você ser o que você é, e que existe algo muito mais central e profundo, dentro de uma visão mais espiritualista, e que você começa a compreender o seu papel nesse mundo, e que existe algo dentro de você que precisa ser manifestado, e que não cabe mais à sua personalidade definir se ela ou não vai deixar, porque ela só vai simplesmente atender e ser operacionalizadora das forças centrais, e você se abre para isso, é como o nascer do sol, que você consegue perceber surgindo no horizonte, com raios muito potentes, com luz muito vibrantes, e que quando eles nascem, não tem como não ver. Uma vez que você vê, não tem como desver. Não tem como você ignorar o sol no céu. Não tem como você ignorar que o sol existe. Não tem como você ignorar que todo dia ele vai estar aí, gratuitamente irradiando a sua luz, independente se você gosta dele ou não. E isso é muito profundo. Porque quando vocês estão no caminho, chega uma hora que nós já estamos vivendo ela, né? Que são os trabalhadores da última hora, que as transformações, os ciclos já aconteceram, estão acontecendo cada vez mais rápido. Você está sendo levado para uma energia, essa energia está cada vez mais trazendo percepções, sincronicidades, situações, que é como se tivesse manifesto o universo na sua frente. E mais situações vão aparecer, e aí você começa a trazer a responsabilidade de perceber o que acontece vibratoriamente no seu campo. E você vai ter clareza de escolher conscientemente viver as experiências que talvez você tenha que viver e talvez em determinado momento não. Mas, dentro do esforço íntimo, você vai conseguir identificar o que é seu, o que vibra em você, o que é a sua verdade e o que não é a sua verdade. Nesse ponto, gente, é muito lindo e muito libertador, porque quando você começa a acessar o que é seu, o que diz de você, qual a energia que é sua, você deixa de viver a vibração planetária da maneira que as consciências vivem. Ou seja, naturalmente, exemplos, você não vai se importar mais com notícias, catástrofes, você não vai se importar mais com questões que não vão trazer evolução para a sua vida. Você vai perceber que quando você fica alimentando a sua mente com notícias ruins, com tragédias, com mortes, que você fica disseminando coisas de baixas frequências, isso ressoa no seu campo e você automaticamente sofre com isso. A primeira leitura do seu ego é, ajuda, compartilha, fala disso aqui que tá ruim, reclama do Beltrano, fala daquilo outro, murmura, fica murmurando. Aí você vai captando essas energias e quando você vê, você tá nesse ciclo sofrendo com a humanidade sem perceber as baixas frequências e você vai acreditar que é você que tá mal, que hoje você tá esquisito, que você acordou meio ruim, que essa energia tá esquisita dentro de você, aí de repente você até tá chorando. De repente você já tá dentro do quarto, não quer sair, não quer conversar. Aí às vezes sua cabeça já tá tão tumultuada de pensamentos que você não consegue colocar foco no seu trabalho, você não consegue produzir, e de repente você tá ali naquela situação como se estivesse num lamaçal, afundando. Simplesmente porque você alimenta as frequências que estão em torno de você, que são baixas. E você dá atenção e você identifica isso. E quando você tem percepção disso, fala, cara, isso não é meu, não diz respeito à minha luz, não diz respeito a quem eu sou. Eu posso fazer a minha luz, cuidar de mim, ajudar da maneira que eu posso e construir um mundo melhor aqui,
O meu paraíso é eu que construo, não são as pessoas, não é o que acontece fora, não importa o que está acontecendo no mundo. Aí o ego fala, não, o cara é individual, o cara é egoísta. Meu Deus do céu. Como ele é egoísta, não quer saber da tragédia, não quer saber de ajudar as pessoas. Não é isso que nós estamos falando. Você pode ajudar, mas você não precisa cair de rodão, sendo arrastado pelo cabelo, igual todo mundo é. Com a sensação de que tem que ajudar porque tem que ajudar. Você não tem nada, você tem que sentir, tem que ser. Você tem que ser a ajuda que o mundo precisa. Você tem que ajudar aquele que está próximo de você, não é você sabendo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, que as pessoas estão morrendo, que você vai ajudar. Percebe? Isso é muito profundo. Tem que tirar um pouco dessa ilusão que o mundo traz para vocês. E se você assumir a sua responsabilidade, o que eu posso fazer nesse aqui, nesse agora, para o meu mundo ser melhor? Quem que eu posso ajudar? Quem que está próximo de mim que está precisando de ajuda? O que eu tenho que fazer? E começar a voltar ao centro, o seu centro para você em primeiro lugar. Como que eu preciso de ajuda? De que forma que eu tenho que melhorar? O que está diferente na minha vida que eu não estou gostando? O que está acontecendo aqui nesse momento que não está ressoando com a minha energia? Com quem que eu estou convivendo hoje que está me atrapalhando crescer, evoluir? Qual tipo de energia de conversa que eu estou tendo com pessoas que estão, de certa parte, simplesmente me desmotivando, não deixando ser a luz que eu sou? Quem são as pessoas que eu tenho que tirar da minha vida? Eu ainda estou pegado, eu ainda estou vivendo essas experiências. Por quê? Porque eu gosto de sofrer, porque eu ainda estou identificado, eu não tenho coragem. Ainda não estou aberto. Não estou aberto. E enquanto não estiver aberto, ainda vai sofrer. Conscientemente. Pela escolha que você está fazendo de sofrer. Mas tudo segue uma lei natural do universo. Um espírito de sequência. E vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão ser constrangidos profundamente a tomar uma decisão. Porque não são as condições, são as decisões. Mas eu sei que os hipersensíveis demoram a tomar decisões, faz parte, porque a gente precisa sentir. A gente precisa sentir. A gente não vai pela razão, a gente não vai pelo pensamento, a gente vai pela sensação. E isso é uma guiança que vai chegar para todos. E cada vez mais vocês vão sentir, cada vez mais vocês vão sentir, cada vez mais vocês vão sentir, até vocês conseguirem dar um passo naquilo que vocês precisam. A introdução da hipersensibilidade, nesse momento, ela vai ter esse ponto, pessoal. É até esse ponto que nós vamos hoje, porque nós vamos pegar a cebola hoje. Hoje é o primeiro dia que nós estamos pegando a cebola, estamos colocando aqui na nossa frente, e nós não descascamos nada. Nós estamos só vendo a cebola. É importante vocês terem clareza e tá tudo bem. Vocês não precisam continuar, não precisam ficar aqui até final do mês. Não precisa. Cada um de vocês tem a liberdade. Mas nós vamos começar a descascar essa cebola. E não vai ser gostoso, não vai ser bom. Porque vai chocar as nossas crenças e os nossos paradigmas. Todos vocês se sintam livres para escolher o que vocês querem da vida de vocês. Para fazer o que vocês querem, como vocês são livres. Mas tem que assumir a responsabilidade se você quer ou não continuar até o final do mês estudando sobre hipersensibilidade. É isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Introdução. 9h26. Minha voz até melhorou ali para você ver. Pega tudo lindo. Vou parar a gravação para a gente poder partilhar agora.